Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria! Programa ABC do Espiritismo, mais uma vez entrando na sua casa para falarmos de temas tão palpitantes sobre a nossa doutrina espírita. O programa apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querine Vilar. Hoje, André, nós vamos falar um pouquinho do Evangelho, de uma página que, na verdade, nessa página é inserida uma das parábolas de Jesus. O que nós iremos estudar hoje, André? Hoje nós estudaremos o capítulo 17, Sede Perfeitos, item 5, Parábola do Semeador. É narrada por Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9, e Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra, mas saindo o sol a queimou. E porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinheiros, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada, mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto, porém ele não tem em si raiz. Antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e assim um dá 100, e outro 60, e outro 30 por um, ambos narrado por Mateus. Essa é uma bela mensagem, né? E grandes oradores usaram dessa mensagem para fazer grandes palestras. Eu gostaria que o André explanasse para nós, um jovem, essa mensagem que julgo ser uma mensagem tão bonita, tão profunda, que é um convite pessoal, onde nós, cada um, somos a semente que o Senhor lançou. É verdade, é uma parábola, como todas do Evangelho, muito bonita, convidando-nos a analisar a nossa evolução. A parábola do semeador nada mais é do que os vários estágios que nós todos passamos. Segundo o Livro dos Espíritos, nós tivemos o mesmo princípio, o da simplicidade e o da ignorância. O que isso significa? Que nenhum de nós pode alegar que o outro é privilegiado, que nós somos abandonados, que o outro tem a mais porque Deus lhe deu a mais e esqueceu de nós. Não, nós todos tivemos o mesmo ponto de partida. E nós todos fomos premiados com o livre-arbítrio. Uns escolheram o caminho da facilidade, outros escolheram o caminho dos enganos, outros escolheram o caminho do sacrifício, como Jesus mesmo dizia, cada um segundo as suas obras. Então o início para todos nós é um início difícil, é um início penoso,
é um início de descobertas, de sensações, é um início da busca pelo nosso eu. Não que hoje nós já tenhamos compreendidos quem nós somos, mas antes era um primitivismo muito grande e, naturalmente, nós não estávamos preparados para ouvir sobre Deus, para ouvir as mensagens de Jesus, para ouvir nada além do que os nossos olhos podiam ver, o que os nossos ouvidos podiam ouvir e o que a nossa cabeça podia compreender, aceitar e vivenciar. Conforme nós vamos tomando posse das nossas qualidades ou dos nossos defeitos, nós vamos escolhendo o nosso caminho. Então ele fala que numa terra que estava com pouca profundidade, nasceu uma árvore, cresceu, mas de repente no outro dia, quando nasceu o sol, por ela não ter raiz o suficiente, pela terra não estar preparada, pelo grão não estar preparado, aquela pequena sementinha não frutificou, não prosperou, não adiantou. É aquelas pessoas que conhecem o Evangelho, mas que ainda o Evangelho está em estado embrionário. Sabe o que é o amor, mas sem dificuldade de amar. Sabe o que é a caridade, mas sem dificuldade de praticar. Sabe da importância do perdão, mas sem dificuldade de perdoar. Outros serviram de alimento para os pássaros. É aqueles que ajudam a todos, mas têm dificuldades de ajudarem a si próprios. Tem aquele momento que é o que a maioria de nós estamos passando na atualidade. Tem o bom fruto e o mau fruto. Eu faço ou não faço? Os outros fazem equivocadamente, eu também devo fazer? Se os outros fazem, eu também não devo realizar? É aquela briga da nossa atual encarnação, para que no amanhã, quando vencermos as nossas próprias limitações, nós possamos permitir que o Evangelho entre em forma de amor e saia em forma de ações. É verdade, é sempre uma mensagem muito bonita, muito tocante, mesmo porque o Espiritismo traz como primeira obra um livro na área filosófica. E a filosofia espírita nos traz um embasamento muito sério, tocando as raízes de nosso coração, mostrando para cada um de nós a sua importância. Porque Jesus falava em parábolas, como ele mesmo diz, vendo não veem, ouvindo não entendem. Nós só conseguimos entender e nos aprofundar a partir do momento em que nós vamos alastrando os nossos conhecimentos. Quando nós vamos passando a ter uma visão mais holística sobre essa questão que tange ao conhecimento das leis naturais que nos cercam. Jesus, sabendo da nossa pequenez, há 2000 anos atrás, tratando-nos como crianças, falava em parábola, porque nós não tínhamos condições de entender. Mas o mais interessante é que Jesus tentava falar da maneira mais simples possível. Vamos relembrar que quando nós falamos a uma criança, nós procuramos usar as palavras mais acessíveis para o entendimento daquela criança. Vamos ilustrar com mensagens de simples palavras para que a criança possa entender. Então nós começamos a perceber que Jesus também usava dessa condição. Então ele buscava muito o exemplo da natureza. Então o semeador que saiu a semear, por exemplo, é uma das grandes e mais belas mensagens do Cristo, uma das mais profundas, porque nós somos as sementes e somos lançados, e cada um de nós nos fazemos em determinados lugares, não é? Como ele diz que algumas caíram ao chão, vem o sol, as queimou. É quando nós queremos viver uma vida superficial, ainda arregado às coisas da matéria. Depois outras vieram e foram lançadas ao espinheiro. Veio os espinhos e a sufocaram. É quando nós passamos a conhecer um pouco a mensagem. E a mensagem começa, de uma certa maneira, a ficar muito difícil,
porque nós temos dificuldade de nos desligar do nosso dia a dia. Aí vem o mundo e sufoca, vem o mundo e faz com que nós sejamos, de uma certa forma, totalmente anulados. E vem aqueles que foram lançados aonde se permitiu arar a terra. O que é arar a terra? Preparar o coração, preparar a alma, preparar o trabalho e começar a servir o Cristo, servindo-se a si mesmo. E aí nós vamos produzir de acordo com o nosso esforço. Nós vamos produzir 60 por 1, 70 por 1, 100 por 1. Olha que mensagem linda, André. É verdade, querido Sérgio. Nós precisamos ver que Jesus falava, pegando a natureza, pegando exemplos, pegando muitas vezes figuras que submetessem, ainda de um modo abstrato, o nosso contato com o alto. Então, quando ele diz assim, o semeador saiu a semear. O semeador é a figura de Deus. As sementes somos nós. Nós somos os seus filhos. Nós somos os seus co-criadores. Deus está fora de nós e dentro de nós. A nossa limitação ainda nos faz ver um Deus muito primitivo, conforme o nosso grau de entendimento. Para mim, a maior contribuição que o Espiritismo deu e que nós não podemos perder é aproximar nós, criaturas, de Deus, o Criador. Porque a Idade Média toda, de aproximadamente 1000 anos, com as suas religiões tradicionalistas, fez com que nós víssemos um Deus que queria apenas o nosso dinheiro, as nossas propriedades, que vingava, que punia, que fazia o mal, que estava à frente de uma guerra, tanto é que até hoje a Europa paga um alto preço, tendo uma descrença grandiosa por culpa de nós, a humanidade. Então, para mim, a maior contribuição que o Espiritismo deu foi mostrar um Deus misericordioso, bondoso e amigo, e que trata a todos por igual. André, vamos falar um pouquinho da ajuda para as casas André Luiz e também automaticamente para os seus departamentos TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Vamos sim. TV Mundo Maior da Rádio Boa Nova precisa da sua ajuda. Entre no site tvmundomaior.com.br e veja as formas que você tem de ser um colaborador. Ajudando, o seu pouco se torna muito para continuarmos com esse projeto no ar da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Não se esqueça, tvmundomaior.com.br. Vamos para o intervalo com o programa ABC do Espiritismo e já retornaremos. Queridos amigos, retornamos com o programa ABC do Espiritismo e você sabe que esse programa, quando não tem convidado, é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estamos falando um pouquinho do Evangelho, de mensagens que realmente trazem um conforto para o nosso coração. E lembrando que a doutrina espírita tem 2 momentos importantes. Ela traz para nós o conforto, reconfortando as nossas almas, e a esperança, realmente em cima de um material que Allan Kardec traz através da espiritualidade superior, essa mensagem de renovação, mostrando a lei natural como funciona. André, fala um pouquinho da nossa programação para o nosso telespectador da TV Mundo Maior. Nós todos fazemos sempre, eu e o nosso querido Sérgio, 2 convites. O primeiro é para que você, o nosso ouvinte querido, o nosso telespectador, possa nos acompanhar todos os domingos às 18 horas através da minha fanpage. Então você curte a página, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/, André Luiz Vilar de número, e todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, através da minha linha do tempo, iniciamos um vídeo ao vivo aos amigos em Portugal, um vídeo em direto. E você é o nosso convidado a estar conosco, sintonizando as falanges do bem, para gerarmos paz, pensamentos de harmonia, de equilíbrio e de serenidade. E eu e o nosso querido Sérgio temos também um canal no YouTube.
que é a TV A Caminho da Luz. A TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que o nosso querido Sérgio Vilar dirige aqui na cidade de Itapira, no estado de São Paulo. Às vezes nós gostamos de falar o estado para que os nossos amigos de fora, em especial de Portugal, possam se sintonizar onde fica a cidade de Itapira. E esse departamento da casa tem um canal no YouTube. E depois que o programa inédito vai para a grade de programação da TV Mundo Maior, nós o colocamos e disponibilizamos gratuitamente para o nosso amigo. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais das atividades, dos programas, dos estudos que o nosso querido Sérgio apresenta, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Então, são esses os meios que você tem de nos acompanhar. Então vamos então para a mensagem do Evangelho que nós estamos estudando desde o primeiro bloco, André Luiz? Vamos sim. Agora nós veremos o item 6º, que é um comentário de Allan Kardec a respeito da parábola que lemos no primeiro bloco. A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, que a semelhança das sementes caídas nas pedras não produzem nenhum fruto. Outro aplicativo, não menos justo, é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só veem um objeto de curiosidade? Dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazem-lhes a imaginação, mas que, após ouvi-las, continuam frios e indiferentes como antes? Que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos, e aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. Quando nós estudamos o livro dos médiuns, Allan Kardec fala que existe 4 tipos de espíritas. Às vezes nós imaginamos que espírita é tudo a mesma coisa. Não é. Segundo Allan Kardec, no livro dos médiuns, nós somos divididos em 4 categorias. A primeira é aquele que é atraído pelo fenômeno. Na época de Kardec, na época das manifestações luminosas, havia muitos médiuns que doavam ectoplasma. Então os espíritos batedores pegavam uma mesa pesadíssima e brincava como uma criança brinca com um carrinho, fazendo efeitos que naquela época não tinha como. E aquilo atraía muitas pessoas, porque no século XIX não havia o que tinha hoje. Não havia internet, não havia televisão, não havia nada. Então isso passou a ser um divertimento da época. E é interessante, André, nós analisarmos que até hoje muitas pessoas vêm para o espiritismo, ou seja, aquelas pessoas que atendem em casa, ainda com fenômeno, as pessoas ainda chamam-se de espíritas. Então é esse tipo de espíritas que Kardec nomeia. São aqueles que vão atrás só de fenômenos, só de materialização, que vão atrás, como nós não temos tanto materialização hoje, mas vão atrás dos fenômenos. Ou seja, quer ouvir os espíritos, querem saber se vão ter sucesso no casamento, se vão ganhar na loteria, se vão resolver os seus problemas particulares. Ainda tem essa classe ainda, que é numerosa aqui no Brasil, diga de passagem, que são pessoas que vão apenas atrás do fenômeno, conversar com os espíritos. Existem também uma segunda categoria, que é aqueles espíritas descrentes, aqueles espíritas turistas, vão quando a dor bate na porta. Então, quando precisa de ajuda, corre no centro espírita, passa pelo atendimento fraterno, toma o passe, toma água fluidificada e se agarra ao evangelho achando que é a tábua da salvação. Esse é um outro grande número de pessoas que frequentam o espiritismo cristão, ou seja, as casas espíritas. Nós que fazemos o trabalho de atendimento fraterno, então nós atendemos uma pessoa, ela passa pelo atendimento, ela fica um tempo na casa em tratamento, as coisas melhoram-se e ela some. Daqui a pouco o problema volta, ela volta para o centro espírita, e o pior é que cada vez que ela se afasta, o problema vai se agravando.
e ela vai vindo cada vez pior, não é? Então são esse tipo de pessoas que procuram. Nós chamamos os espíritas turista. É aqueles que vêm só nos momentos do passeio. Só que não é um passeio no sentido de ter o seu coração no momento de aprazar pelo campo do bem. É os turistas que sofrem, que vêm só naqueles momentos de sofrimento. Existe a terceira categoria, que é aqueles companheiros que vão no centro espírita, se sentem bem, se sentem em casa, acham a doutrina espírita uma maravilha, sua mensagem de paz, de amor, de renovação, acha o trabalho lindíssimo, os conselhos dos bons espíritos, dos mentores, dos dirigentes, mas acha para os outros. É interessante, eu conto na minha palestra, uma das minhas palestras, eu conto algo interessante. Às vezes a gente dá aquelas mensagens aqui no Brasil, e lá em Portugal se chama de pagelas. São mensagens que são distribuídas, extraídas de livros, na qual são obras edificantes. E é interessante que a gente dá para as pessoas, e as pessoas lêem aquilo e dizem, ai, que maravilha de mensagem. Eu vou entregar para o meu marido. É a cara do marido, diz a esposa. O marido lê a mensagem e diz assim, que mensagem bonita, aqui está e serve para minha esposa. E ambos falam que a mensagem serve para os filhos falam que a mensagem serve para os pais. É interessante que esse grupo de espírita é o grupo de espírita que eu brinco que é o grupo de espírita alcoólatra. Se você perguntar para um alcoólatra se ele é alcoólatra, ele diz para você, não, eu bebo socialmente. Essa conversa não serve para mim. É a mesma coisa, essa mensagem. Porque essa mensagem nunca serve para nós. E, na verdade, a mensagem é para nós. Quando pegarmos uma mensagem, uma pagela, seja o que for, como diz em Portugal, ao lermos, vamos tentar introduzi-la analisando as nossas imperfeições, os nossos vícios. Vai ficar mais fácil nós tentarmos nos reencontrar diante dos nossos erros. Mas enquanto eu enxergar o erro do outro, como Jesus fala, não é? Que nós muitas vezes enxergamos uma faísca no olho do outro e não conseguimos enxergar uma trave no nosso olho, né? Isso quer dizer uma faísca, um pequeno cisco, nós já levantamos uma bandeira. Olha, você tem esse defeito. E às vezes nós temos um conjunto de defeitos muito piores e não conseguimos enxergar. Então Jesus já tratava desse assunto quando passou em nossos meios, André Luiz. É verdade. E o quarto e último tipo de espírita é aquele que Kardec identificou como o espírita cristão. É aquele que ainda é limitado, que ainda tem o que espiar, ainda tem o que provar, mas ele já procura, quando lê uma mensagem, colocar em primeiro lugar a sua vida. Hoje é sobre o orgulho. Será que eu sou uma pessoa orgulhosa? Hoje é sobre a vaidade. Será que eu sou uma pessoa vaidosa? Hoje é sobre o amor. Será que eu já estou amando? É aquele que, antes de procurar dar conselhos para alguém, procura analisar a si mesmo. Antes de julgar alguém, procura julgar a si mesmo. Logicamente, esse é o topo, não é? Pouquíssimas pessoas se encontram nessa categoria. Logicamente, uma categoria muito alta, aonde a pessoa se resume na simplicidade. Porque como é que nós identificamos uma pessoa? Pela sua cultura? Não, de maneira alguma. Porque a cultura não significa nada. Tem muitas pessoas muito inteligentes que abusam da sua inteligência. É por isso que Jesus já nos disse, eu não vim trazer a lei aos doutos, mas aos simples, porque esses são capazes de interpretar a melhor. Então a mensagem é para nós, para os simples. Ou seja, nós talvez não podemos ainda também nos qualificar nessa condição, porque ainda temos muitos defeitos, muitos erros, ainda agimos de vez em quando pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade. Então tudo isso ainda faz com que nós possamos nos esforçar ao máximo
para atingir esse padrão. Então, o que o André leu e o que o André relembrou do livro dos médiuns, dessas 4 categorias de espírito ou de espírita, é exatamente esse é o topo que todos nós devemos almejar. É verdade, porque Jesus mesmo falou, haverão os falsos cristos e os falsos profetas. Nós temos que tomar cuidado em não ser os falsos espíritas, aqueles que conhecem, mas que é para o outro e esquece de si mesmo. É uma luta muito grande, mas hoje nós temos o Evangelho como nosso aliado. E como nosso referencial, né? Eu relembro que todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, realizo pela minha fanpage o Evangelho no Lar, e você é o nosso convidado. Curta a minha página no Facebook, a minha fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Relembrando, domingo às 18 horas, horário de Brasília. Vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. Um beijo no coração de todos. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.